satisfeito, e o Ministério Público requer que seja desprovido o recurso. Senhor presidente e demais julgadores, me permito fazer algumas considerações antes de ler o voto aqui por inteiro, porque só para chamar mais atenção. Tem algumas preliminares que eu vou ler cada uma de per si, mas, na verdade, o voto se baseou em si, como o Ministério Público pediu a manutenção da sentença, né? Eu, Data Vênia, discordo, porque o voto se baseou, né, em si no julgamento por esse tribunal realizado no dia 18 de 4 de 2018 do recurso interposto contra a decisão proferida dos autos de prestação de contas 490/59 e o acordo 215, onde essa corte entendeu à unanimidade que o ora recorrente comprovou a ocorrência do equívoco da emissão da nota fiscal. Certo? Então, meu voto está se baseando nisso. A corte, a unanimidade, diz que a nota fiscal é válida. A número 60, emitida pelo posto Combustível União Comércio Varejista. E, por isso, né, reformou a decisão zonal. Certo? Então, eu vou ler o voto agora, que é extenso. Muitas preliminares. Do recurso interposto pela União e liberta por uma canaveira mais humana e o PPS. Eu fui pelo não conhecimento desse recurso. Esse recurso suscita inicialmente sua legitimidade para ingressar no feito como assistente litisconsorciais ou simples, uma vez que constitui, respectivamente, a coligação que deu suporte à chapa e o partido ao qual está afiliado o prefeito, primeiro recorrente. Nessa toada, afirmo que os embargos de declaração opostos em fase da sentença, ora recorrida, deveriam ter sido conhecidos pelo juiz acórdão. Aponto ainda a decadência da ação e, no mérito, repete os fundamentos do recurso interposto por Clóvis Roberto Almeida de Souza. A insurgência não há de ser conhecida. Os recorrentes não participaram em nenhum momento do processo, somente vindo a ingressar no feito após a prolatação da sentença, mediante a interposição de embargo de declaração que, acertadamente, não foram conhecidos pelo juízo zonal. Isto posto, como bem observou o Ministério Público Eleitoral, no teor do artigo 122 do CPC, a atuação do assistente subordina-se à do assistido, de sorte que os embargantes, ora recorrentes, não poderiam opor embargo declaratórios com a finalidade de suprir supostos vícios que sequer foram indicados pelas partes assistidas, uma vez que estes não interpuseram embargo. Diante disso, os embargos declaratórios e, por conseguinte, o recurso que ora se discute não há de ser conhecido. Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do TSE. Embargo de declaração, recurso ordinário, eleição 2014, registro de candidatura, embargos opostos pelo assistente simples, ausência de atuação do assistido, não conhecimento. Isto posto, não conheço do recurso interposto pela coligação União que Liberta, por uma canavieira mais humana e pelo PPS. Pois não. Então, quanto a esse recurso, o recurso da coligação União que Liberta, por uma canavieira mais humana e órgão de direção municipal do Partido Popular Socialista, o eminente relator está não conhecendo deste recurso. Exatamente. Senhor presidente, eu percebi que o fundamento da sustentação, o relator, inclusive, antecipou aí também em parte o seu voto, que foi um julgamento que ocorreu aqui no dia 18 de abril, se não me engano, né? Da prestação de contas. E eu, inclusive, fui incumbido de elaborar esse acordo, deu voto, também tive vista dos autos, e o doutor Fábio, o relator originário, já não fazia mais parte da corte, fui eu incumbido de elaborar o acordo. Eu quero anunciar, eu acho que o relator pode continuar proferindo o voto dele, mas eu quero anunciar que eu vou pedir vista dos autos.
aqui trata-se de uma AGE, de uma AIME, então o objeto da ação é muito mais amplo do que um simples irregularidade apontada na prestação de conta. Eu quero, também vi a sustentação da outra parte ali, que alegam compra de votos e tal, então é muito mais amplo. Eu ficaria mais à vontade, inclusive porque estão citando o meu acordo como base para a fundamentação do recorrente e também a fundamentação da decisão do eminente relator. Então, eu já quero anunciar. E aí, eu já me... Antecipa. Não, eu não voto também, né? Já antecipo que vou pedir vista e me preservo para pedir vista de um modo geral. Agora, sem votar nisso. Nesse ainda. Vossa Excelência está então, pronto. Tá certo. Então, vamos aguardar, então. Prossiga, doutor Fred, então, com o voto, que é o desembargador Jataí. Então, com a teste não está conhecendo, mas então vamos ao final, porque Sua Excelência, o desembargador Jataí, já manifestou interesse de pedir vista. Pois não. Vai, doutor Fred. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. Em nova preliminar, Clóvis Roberto Almeida de Souza aduz ter havido cerceamento de defesa, porquanto o magistrado da COR deferiu a substituição da testemunha dos investigantes e indeferiu o pedido da oitiva de Joanilson Luciano da Silva Júnior. A preliminar não se sustenta. Primeiramente, no que toca ao deferimento da substituição de testemunha, verifico que o requerimento fundou-se na alegação de que a testemunha ter mudado de endereço e não haver sido localizada a situação que se amolda à hipótese prevista no artigo 4513 do CPC. Como bem fundamentou o juízo zonal, a substituição somente poderia ser indeferida caso houvesse evidente prejuízo para o investigado, o que sequer fosse citado, tendo o réu se limitado a alegar que a testemunha deveriam depor independentemente de intimação, conforme se infere no termo de audiência. Quanto ao indeferimento da oitiva de Joanilson Luciano da Silva Júnior, do mesmo modo, os argumentos do recorrente carecem de fundamento. Com efeito, o magistrado, ao analisar sua efetiva necessidade ao delírio do feito, nos termos do artigo 22.7 da Lei Complementar 64/90, constatou que, por ser ocupante de cargo em comissão na gestão do recorrente, a aludida testemunha possuiria certamente interesse na causa, decidido por seu indeferimento. Não há o que se reparar. Os princípios do poder instrutório do juiz e da livre apreciação da prova, positivados no Código de Processo Civil, possibilitam ao julgador deliberar sobre a necessidade de dilação probatória para compor litígio, desde que apresente as razões de seu convencimento, como de fato ocorreu na hipótese em apreço. Em outros termos, é afirmar que confere-se àquele, na direção do processo, o poder para deferir ou indeferir determinada prova, sopesando e avaliando a sua necessidade frente à questão, constituindo-se aqui um critério ob judice, porquanto somente o juiz que preside a querela pode, em primeiro grau, dar à prova o valor que entende adequado. Destarte, entendo que no plano jurídico conceitual, somente o magistrado da COR, imbuído da apreciação da AIGE, que lhe for oposta a acertamento, tem a condão de faculdade legal de indicar, na óptica do direito e das consequências que dele resultam, quais as provas imprescindíveis em relação aos fatos e circunstâncias constantes nos autos. Ante o exposto, tenho que a preliminar há de ser afastada. Desembargador Jataí, vamos votar então as preliminares, né? Se Vossa Excelência que não? Pois não. Então, não sei se estou atrapalhando muito, mas se não tiver, eu pedir a Vossa Excelência para... Não, mas pode ser. E voltasse tudo, já que eu vou examinar. Então, pronto. Vai, então vamos lá. Ao próximo. A próxima segunda preliminar pelo afastamento. Primeira preliminar. Preliminar de nulidade processual da utilização de depoimento colhido na AIB, número 2 de 70. Suscito ainda os recorrentes a nulidade da sentença por fazer referência ao depoimento de Mário Clay, colhido no âmbito da AIB 270, sem que houvesse decisão judicial determinando o compartilhamento da prova. Malgrado o magistrado tenha, de fato, valorado tal prova sem observância de devido processo legal, não há de se falar em nulidade da sentença. Conforme bem pontuou o Ministério Público Eleitoral, trata-se de mero equívoco material, verificado em razão da conexão entre os fatos analisados nas duas ações, bastando que este tribunal, no seu julgamento,
desconsidere as referências que foram feitas ao mencionado depoimento da sentença. Dessa forma, uma vez que existem outros elementos de prova nos autos, a exemplo da prova testemunhal e documental, mostra-se razoável e suficiente que esta Corte, no presente julgamento, ignore apenas o depoimento da mencionada testemunha e as respectivas alusões feitas na sentença. É de se rejeitar, portanto, também esta preliminar. Condicionada, é claro, apenas a rejeição, né, do que ela falou. Do que ela falou e da referência dela pelo juiz à Corte. Do pedido de ingresso do PMDB no feito. Antes de se adentrar na questão de fundo propriamente dita, Mister procedeu ao exame do pedido de intervenção no feito formulado pelo PMDB de Canavieiras. O pedido há de ser indeferido, uma vez que nenhum dos recorrentes é filiado ao referido partido, e a agremiação também não integra a coligação da chapa majoritária, falecendo-lhe, portanto, interesse jurídico na causa. Como bem pontuado pelo representante do MPR, o interesse alegado é meramente indireto e não justifica o acesso aos autos, sob pena de comprometimento da celeridade, princípio ou demais caro aos processos eleitorais. Finalizadas as preliminares, entro no mérito. De partida, imperioso registrar que a ação de investigação judicial eleitoral tem por objeto a proteção da legitimidade e normalidade da eleição contra a influência do poder econômico ou político e colima na declaração de legitimidade por 8 anos do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato abusivo e da desconstituição do mandato político que tenha sido obtido de forma ilegítima. Sucede que, em razão das graves consequências que a presente action proporciona, restrição da capacidade eleitoral passiva e cassação do mandato político, implicando alternância de poderes, sua procedência reclama necessariamente estenho em conjunto probatório extremamente robusto, extreme de dúvidas quanto à ocorrência dos fatos e quanto à sua efetiva gravidade. Destaca-se que a jurisprudência pátria firmou o entendimento no sentido de que, para a procedência de pedido de cassação de mandato, é imperioso que o acervo probatório seja pujante e vigoroso para a configuração dos ilícitos perpetrados, hipótese que não restou configurada a situação sob exame. Nessa linha, recurso eleitoral, eleições 2012, captação ilícita de sufrágio, prova testemunhal insuficiente. Provimento. Postas estas prévias considerações, após criterioso exame do conjunto probatório careado aos autos, resto-me convicto de que as razões vertidas ao recurso interposto por Clóvis Roberto Almeida de Souza merecem guarida, devendo o comando decisório fustigado, portanto, sofrer reforma. A questão ora posta a acertamento gira em torno da omissão de informações relativa à prestação de contas dos recorrentes, que deixaram de informar a Justiça Eleitoral é a realização de despesas com combustível no valor de R$20 mil, em suposta prática da conduta prevista no artigo 30A da Lei 9.504/97. A tese argumentativa do recorrente Clóvis Roberto Almeida de Souza reside na afirmação de que a nota fiscal relativa a tal movimentação teria sido emitida de forma equivocada e a despesa, em verdade, teria sido efetuada pelo Partido Popular Socialista. Ora, o julgamento por este tribunal realizado em 18 de 4 de 2018 do recurso interposto contra a decisão proferida dos autos da prestação de contas 409.59.2016 corrobora esta tese, ex viu Acordo 315 de 2018. Com efeito, esta Corte entendeu à unanimidade que o ora recorrente comprovou a ocorrência de equívoco na emissão da nota fiscal, de número 60, emitida pelo posto de combustível União Comércio Varejista Derivado de Petróleo Limitado. Naqueles autos, este colegiado considerou válida a declaração apresentada por aquele fornecedor, que informa a ocorrência de um erro quanto à emissão da aludida nota fiscal, uma vez que aquela continha
Em verdade, a Comissão Municipal Provisória do Partido Político Socialista, como um real recebedor e também que em momento algum a nota fiscal for entregue ao recorrente e mais, que não houvera consumo do combustível dela constante. Outro sim, observa que o posto emitiu a nota fiscal número 165, em que consta a informação da devolução da venda de combustível e o cancelamento da operação realizada por meio da nota número 60, operação que fora realizada com observância do disposto do parágrafo 1º do artigo 92 do Decreto Estadual 13.780/12, que dispõe a possibilidade de retificação de nota fiscal emitida equivocadamente. Diante desse quadro, uma vez que a única irregularidade detectada na prestação de contas restou dirimida com o cancelamento da referida nota fiscal, este tribunal entendeu por aprovar as contas do candidato recorrente. Pois bem, a sentença recorrida fundou-se principalmente na suposta ocorrência de abuso de poder econômico e emissão de despesas de campanha consistentes na distribuição de combustíveis a eleitores para participação em carreata, sem a devida contabilidade. Os demais elementos existentes nos autos resumem-se a depoimentos testemunhais permeados de imprecisões e contradições, não podendo se sobrepor à prova documental existente. Por outro lado, no que tange à alegada contratação de trio elétrico, malgrado a filmagem e as fotos acostadas evidenciam a sua utilização na campanha dos investigados, tenho que a irregularidade não reveste gravidade suficiente a ensejar a cassação do mandato dos recorrentes, sobretudo quando quase a totalidade da argumentação do autor lastreou-se na suposta omissão da despesa de combustível pelo candidato e essa despesa, comprovadamente, não ocorreu. Cai por terra a tese do investigante, não sendo razoável destarte a procedência da epigafada AIME, cuja consequência seria justamente a perda dos mandatos políticos e a declaração de inelegibilidade do recorrente. De fato, concluo que as razões recursais mostram-se providas de fundamento, haja vista não constar dos autos elementos de prova que conduzam à conclusão pela mácula à sinceridade do pleito e à soberania da vontade popular expressa nas urnas, bens jurídicos tutelados pela ação constitucional em questão, devendo ser integralmente reformada a decisão verificada. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos interpostos por Clóvis Roberto Almeida de Souza e Carlos Alberto Medrado Filho, para reformar o comando sentencial que julgou procedentes os pedidos revertidos na presente ação de investigação judicial eleitoral. Então, o voto do relator no sentido de rejeitar as preliminares e inadmitir o ingresso do PMDB na lide, é isso? Isso. E, no mérito, dar provimento ao recurso. Dá provimento ao recurso. E, então, após isso, o desembargador Jataí, então, pediu vista dos autos e os demais vão aguardar. Senhor presidente, Quero, inclusive, parabenizar o relator, foi muito cuidadoso. Claro que está muito bem fundamentado as preliminares, mas como tem uma AIME, eu preferi ficar mais à vontade para examinar com total amplitude todo o processo, já que eu me propus a pedir vista. Por isso, eu quero parabenizar a Sua Excelência pela forma cuidadosa como examinou o processo e trouxe o seu voto e insistir no meu pedido de vista. também, senhor presidente, o voto foi bastante claro. Mas como envolve questão fática, e diante também da vista que o desembargador Jataí já pediu, eu vou pedir uma vista sucessiva após o processo ser disponibilizado pelo primeiro e preferencialmente, né, vistor, eu também gostaria de ter vista dos autos. Senhor presidente, também eu, inclusive na mesma linha de entendimento de cuidado do desembargador Jataí, foi citado um voto meu, eu havia pedido vista dos autos da prestação de contas e voltei no sentido de acompanhar o relator e o primeiro vistor, no caso que é o desembargador Jataí, e esse voto foi citado aqui nos memoriais e na sustentação. Então, eu também, até para ganharmos tempo, queria Vossa Excelência apreciasse um pedido de vista sucessiva após a doutora Patrícia, no caso. Mais alguém? Também eu, Excelência, eu recebi apenas hoje os memoriais relativos ao processo e de maneira que assisti atentamente a sustentação oral das partes, mas gostaria de também submeter a Vossa Excelência meu pedido de vista sucessiva. Doutor Ávio também vai querer?
Eu também, senhor presidente, requeiro a vista sucessiva. Pois não. Então, após o voto do relator, rejeitando as preliminares, admitindo o ingresso do PMDB na lei e dando provimento ao recurso, pediram vista todos os demais membros da Corte e quando, então, suas excelências estarão aptos a proferir os seus votos após o visto. Eu peço encarecidamente que, como esse processo já vem há tempo sendo discutido aqui, primeiro foi a prestação de contas, que demorou um certo tempo, e eu encareço aos nobres pares que, na medida do possível, tragam o processo o mais breve possível. Também. Eu acho que, para facilitar o julgamento, o 4, também o recurso eleitoral número 2 de 70 de 2017, de Canavieiras, que é recorrente Clóvis Roberto de Almeida de Souza, e recorrente, e outro, interessado, coligação União que Liberta, e recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Eu acho que, para facilitar também, doutor Fred, qual o voto de Vossa Excelência aí? Eu vou dizer. Na verdade, eu poderia ter julgado junto. Eu peço até desculpa e agradeço. Eu, na hora. O voto é no sentido também de dar provimento ao recurso. Então, eu acho que, para facilitar, e tem preliminar, tem alguma coisa? Não vai ser diferente a situação. Não vai ter uma questão de agilizar o julgamento, de economia. Então, após o voto do relator, rejeitando as preliminares e dando provimento ao recurso, pediram vista todos os membros, eu vou dizer, e doutor Neomar e Vossa Excelência ficam resguardados o direito da sustentação na ocasião em que os membros da Corte estiverem aptos e trouxerem os dois processos para julgar. Um ponto diferente, que é um recurso interposto por Carlos Alberto Medrado Filho, que eu, na verdade, não conheço do recurso por ele ter sido intempestivo. Certo? Então, tem esse, ele entrou... E no outro, Vossa Excelência... Foi publicado em 5 de 5 de 2017 e ele só entrou com recurso no dia 10 de 5 de 2017. E Vossa então, foi intempestivo. No demais, as preliminares são preliminares. Rejeita as preliminares e no mérito dá provimento. Isso. Não é isso? Senhor presidente, eu pediria apenas ao relator que disponibilizasse o voto e encaminhasse para o julgamento. Já está disponibilizado. No 3 e no 4, Vossa Excelência pode passar o voto para os membros da Corte. Então, para facilitar o julgamento... E para atender, inclusive, uma solicitação de Vossa Excelência, para agilizar com isso, lógico que estão todos sabendo da obrigação, eu vou disponibilizar para os colegas uma cópia dos autos. Pois não. Para adiantar. Agilizemos o exame e possa definir uma nova data. Então, fica resguardado, não tenho dúvida aí, o direito de sustentação, viu? Por ocasião de quando os membros da Corte trouxerem o de número 4 também. Senhor presidente, pois não. Agradecendo a oportunidade, eu queria pedir a permissão de Vossa Excelência para me ausentar